Bem-vindo você, professor, você, professora, ao nosso módulo 2, uma introdução à arqueologia subaquática. Você que já passou no módulo 1, você já tiveram uma ideia do que é arqueologia. Então agora vocês vão se perguntar, então o que é arqueologia subaquática? A arqueologia subaquática é justamente essa versão molhada da arqueologia. Então, a gente tem que pensar que a arqueologia subaquática ela é justamente aquilo que foi passado no módulo anterior. É uma forma de se estudar as sociedades humanas pelos seus restos materiais, só que inseridos nos ambientes aquáticos, né? Então, que estejam parcialmente ou totalmente submersos. Então, o objeto de estudo da arqueologia subaquática vai ser os mesmos sítios arqueológicos, só que agora inseridos em um ambiente úmido, em um ambiente subaquático. Antes da gente poder explorar e falar um pouco mais a fundo da arqueologia subaquática, é interessante a gente pensar no histórico dessa disciplina. E para falar no histórico da arqueologia subaquática, a gente tem que passar primeiro pelo histórico do mergulho, porque se não fosse o mergulho, a gente não teria chegado até a arqueologia subaquática. Para a gente falar em mergulho, onde surgiu o mergulho, qual foi a primeira tentativa de mergulho? Isso não se sabe ao certo, mas a gente sabe que a partir do momento em que o ser humano necessitou, por alguma forma, recuperar alguma coisa ou fazer aquisição de algum recurso no ambiente aquático, ele necessitou mergulhar. E aí ele viu uma possibilidade. A imagem que vocês podem ver do Hans Stade mostra muito bem como o mergulho estava sendo utilizado, os índios Tupinambá fazendo a caça submarina, que hoje é praticado por muita gente como esporte, já era algo que era normal dentro de uma sociedade indígena, porque desde sempre o ser humano teve um relacionamento intenso com esse ambiente, com esses diferentes ambientes aquáticos. Essa imagem mostra bem essa questão do mergulho. E agora, nesse caso, na Antiguidade. É uma ilustração que mostra Alexandre o Grande fazendo a experimentação do que seria o sino de mergulho. A ideia de sino de mergulho é algo que vem desde a Antiguidade e que foi posto em prática durante séculos e ainda é utilizado até hoje como uma forma de recurso para operações subaquáticas. Então, vocês podem ver que desde o momento em que surge a navegação e objetos acabam caindo no ambiente aquático, porque um navio naufragou ou porque acidentalmente deixou algo cair na água, então houve a tentativa de se recuperar. Então, desde sempre, o ser humano ele vem buscando alternativas. E essas alternativas implicam no desenvolvimento de técnicas e tecnologias para poder acessar esses ambientes e recuperar coisas ou obter recursos, né? Então aqui mostra um exemplo rápido da evolução das técnicas de mergulho. Você vê aqui o escafandro de Kingler, que foi criado no século XVIII, o escafandro pesado, que já surge lá no XIX, foi usado até década de 50 do século passado, século XX, e o equipamento de scuba, que é onde a gente está hoje, né? Apesar que hoje também o mergulho já está avançando muito mais do que esse equipamento scuba, mas hoje é uma das principais técnicas usadas para o mergulho. O equipamento de mergulho autônomo, o equipamento scuba, ele começa a ser desenvolvido a partir da década de 40, no pós-guerra, por esses dois cidadãos, que é o Jacques Cousteau e o Émile Gagnan. Então, são essas duas pessoas responsáveis por revolucionar o mergulho. Por que eu falo revolucionar o mergulho? Porque até então, o mergulho ele era desenvolvido dessa maneira, com o uso do escafandro. E não eram todas as pessoas que podiam utilizar essa técnica e ter o acesso a um ambiente aquático. Então, com a inovação do mergulho por meio do desenvolvimento do aqualung, que foi desenvolvido por Jacques Cousteau e Émile Gagnan, o mergulho ele se popularizou e o ambiente aquático teve uma acessibilidade enorme. Mas antes da gente falar um pouco mais do aqualung, que vai levar ao desenvolvimento da arqueologia subaquática, é importante a gente falar novamente sobre os escafandristas, né? Essas pessoas. Por quê? Porque no início do século XX, esses mergulhadores, principalmente no Mediterrâneo, eles estavam mergulhando para aquisição de esponja, que tinha um valor comercial, até hoje tem um valor comercial,
E nesses mergulhos para obtenção desses recursos, eles começaram a encontrar alguns objetos muito estranhos e que chamaram a atenção. Exemplos aqui, esculturas da antiguidade. E essas esculturas, que já eram conhecidas, porque a gente está falando aqui de século XX, essa arqueologia moderna já tinha iniciado, as grandes descobertas já tinham acontecido no século XIX, vamos lembrar de Troia, Pompeia. Então, quando esses mergulhadores começaram a localizar essas obras de arte submersas, até então perdidas, antiquários começaram a falar: retire, que eu compro. E se criou um nicho de mercado, que é a caça ao tesouro, o resgate de coisas que estão embaixo d'água. Mas a gente tem que lembrar, e é isso que a gente vai discutir mais à frente, que o que está embaixo d'água, da mesma forma que está fora d'água, é patrimônio. E são elementos que formam um sítio arqueológico. E por conta disso, só pelo fato dele estar no ambiente aquático, não significa que ele é inferior ou diferente, né? Então, por conta desses achados recorrentes na região do Mediterrâneo, é que pesquisadores começaram a notar, principalmente pesquisadores que já estudavam essa arqueologia clássica, né, de um período clássico, que a gente tem que tomar uma atenção e tratar o que está embaixo d'água também como sítio arqueológico. Antes da gente continuar e falar um pouco mais sobre essa arqueologia subaquática, é importante a gente ressaltar alguns exemplos de estudos que foram realizados principalmente no início do século XX e que mostram esse interesse da arqueologia por sítios que estão inseridos em ambientes aquáticos. Então, antes de falar propriamente desse ramo da arqueologia subaquática, como ela se firmou e se desenvolve desde o seu surgimento, vou falar um pouco sobre alguns exemplos de estudos de sítios arqueológicos que começaram a ser realizados no século passado, principalmente no início do século XX, e que mostram já esse interesse da arqueologia por sítios que estavam fora desse ambiente até então intransponível. Os lagos alpinos são exemplos desses tipos de sítios. Esses lagos alpinos, que estão localizados nos Alpes suíços, que hoje são patrimônios, que hoje pela Unesco é patrimônio da humanidade, são explorados desde o século XIX. Desde o século XIX houve um interesse em saber que estacas são essas que estão submersas nesses lagos. E o que se levantou no início do século XX é que essas estacas remeteriam a estruturas palafíticas que existiam na pré-história europeia. Então, que grupos pré-históricos eles estavam vivendo em palafitas nesses lagos. A arqueologia, então, começou a ser trabalhada no início do século XX, carregando essas premissas, mas a partir do momento em que a arqueologia, e aí então subaquática, começa a mergulhar e trabalhar esses sítios da maneira correta, as interpretações vieram a mudar. E exemplo é que hoje já se discordam dessa teoria do que seriam palafitas e já levam a entender que essas palafitas são exemplos de estruturas que estavam à margem dos lagos e que com o tempo, com as mudanças de temperaturas no globo e a mudança dos níveis das águas dos lagos, essas estruturas hoje permanecem submersas. Então é um grande exemplo de como essa leitura de um sítio arqueológico mudou no último século graças ao firmamento da arqueologia subaquática. O Lago Nemi é um outro exemplo clássico de um interesse em trabalhar sítios arqueológicos subaquáticos, só que acabaram sendo tratados, por conta da época, de uma outra maneira. O Lago Nemi, na Itália, desde o século XV já haviam relatos de que existiam embarcações submersas, embarcações romanas, duas embarcações submersas nesse lago. Uma que seria um templo de Diana e outra um palácio flutuante, ambas embarcações do período romano. Um outro exemplo clássico que mostra um pouco desse histórico da arqueologia subaquática e como ela mudou, principalmente no decorrer do século XX, é o estudo das embarcações romanas naufragadas no Lago Nemi. Desde o século XVI, que se tem relatos de embarcações romanas naufragadas no Lago Nemi. E que foi algo muito interessante, porque
esse boato de se ter embarcações naufragadas levaram também ao desenvolvimento de técnicas de mergulho. Enfim, mas somente no início do século XX, na década de 20, no governo de Mussolini, é que essas embarcações vão ser de fato encontradas e estudadas, né? Só que como a gente está falando de década de 20 e ainda a gente está na época do escafandro, o estudo dele teve que ser realizado dessa maneira. Então, o que foi que se criou? Como era de interesse do Estado, porque a gente está falando de um período de Mussolini, que era um governo fascista, e era extremamente importante ressaltar uma identidade nacional nobre, então uma identidade romana, eles fizeram uma obra faraônica de secar o lago para se estudar as embarcações assim, dessa maneira. Foi um estudo extremamente interessante. Por quê? Porque eles puderam construir novos conhecimentos sobre a arquitetura naval romana que até então não se tinham conhecimento. No entanto, com a guerra, com a Segunda Guerra Mundial e os diversos bombardeamentos que aconteceram na Europa, essas embarcações foram destruídas, né? Então hoje a gente não tem mais a possibilidade de reestudar esses sítios. Mas aí ficou registrado na história, né? Como existe um interesse por trabalhar os sítios arqueológicos que estão inseridos em ambientes aquáticos e como esses sítios podem trazer informações que até então a arqueologia tradicional não tinha produzido. Porque é algo que a gente vai falar mais à frente, o ambiente aquático ele preserva muito mais um sítio arqueológico do que um ambiente terrestre. Um outro exemplo que é importante a gente falar é os estudos do Little Salt Spring e o Aquila Springs, na Flórida. Por que eu gosto de falar desse exemplo? Para a gente ver que nem sempre a arqueologia subaquática trata com navios afundados. É exatamente isso. A gente tem muito desse imaginário de que o arqueólogo subaquático, ou que está embaixo d'água, geralmente é um barco afundado com tesouro e coisas do tipo. Na verdade, o ambiente aquático ele abriga uma enormidade de sítios arqueológicos e diferentes sítios arqueológicos, resultados das inúmeras relações das sociedades humanas com esses ambientes aquáticos, né? Esses estudos do Little Salt Spring, que são sumidouros, né? São cavidades que são criadas naturalmente no maciço rochoso e que por diversas mudanças do clima hoje estão submersas, abrigam elementos tanto de uma megafauna hoje não existente, então aí entra o ramo da paleontologia, mas também abrigam vestígios pré-históricos americanos que mostram um pouco dos hábitos de antigas sociedades que viveram no território americano antes da chegada do europeu. Esses sumidouros localizados na Flórida, eles abrigam não só testemunhos de uma pré-história de sociedades indígenas que viveram há muito tempo no território americano, mas também abrigam vestígios de uma fauna que hoje não mais existe, que é aquela megafauna que não é estudada pela arqueologia, mas sim pela paleontologia, como foi apresentado no módulo anterior. Um outro exemplo importante para a gente entender a história da arqueologia subaquática é o estudo de Grand Canguê, que é um estudo que foi realizado por aquele senhor que eu mostrei quando estava falando da evolução do mergulho, o Jacques Cousteau. O Jacques Cousteau, junto com sua equipe de mergulhadores, realizaram uma pesquisa em uma embarcação naufragada no litoral francês. Essa pesquisa, ela tinha um arqueólogo coordenando. O grande problema era, o arqueólogo não mergulhava. O arqueólogo ele passou toda a pesquisa a bordo de uma embarcação com os recursos da época, a gente está falando década de 50. Então ele estava lá com uma qualidade de imagem não muito boa, então imaginem, década de 50. Os mergulhadores fizeram todo o trabalho no sítio arqueológico submerso desse naufrágio, que era uma embarcação romana, que era uma embarcação da antiguidade repleta de ânforas. Ânforas são recipientes cerâmicos que eram extremamente utilizados durante o período clássico e serviam para condicionar diferentes
mercadorias. Então, como eram utilizados para armazenar diferentes mercadorias, eram extremamente comuns a bordo de embarcações que estavam fazendo justamente comércio. Então, eles começaram a pesquisa, resgataram inúmeras ânforas. Até então, tudo beleza, tudo bacana. O problema é que, alguns anos depois, quando foram rever e estudar essas ânforas que foram retiradas, notaram que existia uma grande diferença cronológica entre algumas ânforas. Por quê? Porque, na verdade, não se tratava de um sítio só arqueológico, se tratavam de 2 sítios arqueológicos, 2 embarcações que naufragaram no mesmo lugar e que estavam sobrepostas, uma em cima da outra. E aí a gente pergunta, será que se o arqueólogo que estava coordenando a pesquisa, que não mergulhou, estivesse mergulhando, já não iria notar essa característica desse contexto arqueológico no momento da pesquisa e não anos depois? E essa foi a grande crítica levantada por alguns pesquisadores anos depois, na década de 60. Outro estudo que também começa no início do século XX, o interesse de se explorar esses ambientes, de ver que existiam vestígios ali interessantes, e que depois a arqueologia vai entrar fundo, literalmente, mergulhar para poder estudar, são os cenotes. Os cenotes são também estruturas cársticas, né, encontradas na região da América Central. Então são cavernas submersas que abrigam testemunhos das sociedades da Mesoamérica, da América Central, que viviam ali antes da chegada do europeu. E esses espaços não só eram espaços de oferendas, espaços ritualísticos, onde se jogavam objetos para os deuses, inclusive sacrifícios humanos eram feitos nesses locais, mas também estão se descobrindo hoje que muitos dos sepultamentos que são encontrados nos cenotes foram realizados ali antes dessas cavernas se tornarem submersas. Então, hoje na América Central, o estudo de cenotes é algo extremamente popular pela arqueologia subaquática e que mostram a pluralidade de sítios arqueológicos que a gente pode encontrar nesses ambientes aquáticos. Como eu tinha dito, o Gran Concluer acabou servindo para mostrar que não poderiam mais pesquisas arqueológicas subaquáticas serem realizadas por mergulhadores com um coordenador arqueólogo a bordo. Então, por isso que George Bass, essa pessoa aqui, barbuda, que na década de 60 vai começar com a crítica ferrenha e levantar a bandeira de que arqueólogos têm que mergulhar. Não podemos mais deixar que mergulhadores façam um trabalho tão especializado que é o trabalho de arqueologia. Lógico que o mergulhador, ele pode integrar uma equipe de pesquisa arqueológica, sendo mergulhador. E o arqueólogo também esteja nessa equipe mergulhando e fazendo um estudo arqueológico embaixo d'água. Então, um estudo de Asiada, na região da Turquia, do George Bass, que começou no final da década de 50 e ganhou muita força no início dos anos 60, foi o marco para o firmamento da arqueologia subaquática enquanto um ramo da arqueologia e não um ramo do mergulho. É importante a figura do George Bass nesse sentido, de mostrar que a arqueologia subaquática existe e deve ser realizada por arqueólogos. Então, Asiada foi uma pesquisa que até hoje tem estudos na região do Mediterrâneo por conta dessa pesquisa e que serviu de pano de fundo para o desenvolvimento da arqueologia subaquática acadêmica, institucionalizada, né? Outro estudo também extremamente importante é o estudo do Dom Juan, que é um galeão basco que está naufragado em Red Bay, em Labrador, no Canadá, que foi uma pesquisa que hoje é utilizada até a embarcação do Juan como símbolo da Convenção da Unesco, que mostra que uma pesquisa arqueológica subaquática é extremamente importante não só para contar uma história que não estão nos livros, que foi o caso de mostrar que pescadores bascos estavam pescando baleias no século XVI na costa do Canadá, mas também para mostrar que a pesquisa arqueológica ela pode ocorrer de uma maneira extremamente
especializada, minuciosa, técnica, da mesma forma que fazemos fora d'água, embaixo d'água, e mostrar que podem projetos serem desenvolvidos com cooperação internacional. E por conta disso é que ela virou símbolo da Unesco. Infelizmente, apesar de estarmos em 2015 e a arqueologia subaquática já ser reconhecida como arqueologia, ainda existe uma mentalidade muito presente de que o que está embaixo d'água são objetos perdidos e quem encontra esses objetos podem tomar posse, ter direito de posse deles. Que é o imaginário da caça ao tesouro, de que você vai encontrar um navio afundado e que esse navio afundado ele vai ter um baú cheio de ouro e aí você vai ficar rico de uma hora para outra. Que não passa de uma ilusão, porque na verdade são poucos os naufrágios que têm objetos de valor econômico. Lógico que todos os sítios arqueológicos subaquáticos têm um valor enorme, um valor cultural, um valor histórico, um valor arqueológico. E por conta disso, a gente não pode permitir que esse patrimônio que está embaixo d'água, ele seja tratado de uma maneira diferenciada do patrimônio que está fora d'água. Exemplo é que hoje a gente no Brasil vive uma legislação desigual, em que o patrimônio que está localizado embaixo d'água, ele legalmente é tratado de uma maneira diferenciada, fazendo com que seja permissiva a exploração do que esteja embaixo d'água. Então é importante levantarmos uma bandeira de preservação por esse patrimônio, do patrimônio cultural subaquático, o patrimônio que está embaixo das águas, né? Então, em 2001, a Unesco criou um documento, que é a Convenção da Unesco para a Proteção do Patrimônio Cultural Subaquático, que cria recomendações para que os diferentes países possam adotar medidas de preservação e gestão do seu patrimônio cultural subaquático, que até então estava permissivo de ser explorado por diferentes pessoas e principalmente por empresas que ainda existem, que vivem de explorar sítios arqueológicos subaquáticos. Então, como eu falei, o Dom Juan, a embarcação lá de Red Bay, do Canadá, que hoje é símbolo dessa cooperação internacional. Então, hoje, a gente tem uma grande luta de quê? De que a gente precisa mudar mentalidades. E é que essas mentalidades, hoje, presentes, possam ser mentalidades que enxerguem o patrimônio, enxerguem os bens arqueológicos como algo a ser preservado para as próximas gerações, no próprio sentido básico de patrimônio, né, daquilo que é herdado. Então, vamos fazer com que esse patrimônio, que também que está inserido embaixo d'água, também possa ser preservado para as próximas gerações. Dando prosseguimento, então, como eu tinha dito, se não fosse a evolução das técnicas de mergulho, hoje a gente não teria como ter uma arqueologia subaquática. Por quê? Se lembram que eu tinha mostrado que até a década de 40, a técnica utilizada para o mergulho nesse momento era o escafandro. Qual o problema do escafandro? Que o escafandro deixava o mergulhador extremamente limitado, já que o suprimento de ar vinha por meio de uma mangueira até o capacete, para poder alimentar o mergulhador, ele poder exercer uma atividade embaixo d'água, e isso era uma atividade de alto risco. Então poucas pessoas tinham acesso aos ambientes aquáticos. A partir da evolução da técnica de mergulho, com a criação do equipamento de aqualung, né, que eu vou mostrar, o ambiente aquático ele se tornou um local extremamente acessível. Acessível não só para aqueles que pretendiam explorar comercialmente o que estava embaixo d'água, mas também acessível para pesquisa. E como eu mostrei para vocês, o George Bass, no final da década de 50, início da década de 60, ele vai ser o cara que vai falar: a gente não pode mais permitir a retirada de objetos de valor arqueológico e histórico debaixo d'água. Quem tem que fazer isso não são mergulhadores, são arqueólogos. A arqueologia subaquática existe e é arqueologia, e deve ser feita nos mesmos moldes da arqueologia terrestre, com a mesma seriedade e com o mesmo critério científico. Nesse sentido, é que George Bass ele falava, e é algo que eu sempre gosto de falar, que é aquilo, que o elemento ambiental,
o ambiente no qual o sítio está inserido, ele não muda a ciência arqueológica, ele faz com que a pesquisa seja adaptada. Exemplo que o Jorge Bass fala é que para o arqueólogo que trabalha numa montanha, a gente não chama ele de arqueólogo da montanha. Então, por que o arqueólogo que trabalha embaixo d'água ou em áreas úmidas vai se chamar arqueólogo subaquático? Ele é apenas um arqueólogo. Então, a gente trata a arqueologia subaquática exatamente dessa maneira, que a arqueologia subaquática é arqueologia, apenas uma vertente molhada da arqueologia. E nesse sentido, como o que muda é o ambiente apenas, esse ambiente ele vai também gerar adaptações da prática arqueológica. Então a gente costuma falar que existem 3 diferenças básicas da arqueologia terrestre para a arqueologia subaquática. A primeira é que a gente tem que levar o ar para respirar, né, gente? Porque senão a gente vai mergulhar e vai morrer. Então isso não pode acontecer jamais. Então por isso que a gente leva um cilindro de ar comprimido nas nossas costas. A segunda diferença é que no ambiente subaquático, as nossas técnicas elas vão ter que ser adaptadas. Então eu vou mostrar isso mais à frente para vocês, como desde do simples fato de escrever, o escrever embaixo d'água ele vai ter que acontecer de uma outra maneira, com outros materiais. E por último, a conservação. Uma das vantagens de se trabalhar com o ambiente aquático é justamente a conservação do material arqueológico. Felizmente, os ambientes úmidos eles favorecem a conservação de matéria orgânica. E isso faz com que a gente tenha a possibilidade de encontrar coisas que a gente não encontra no ambiente terrestre, em sítios arqueológicos em terra firme. Então, eu vou mostrar um pouco para vocês desses equipamentos que permitem que a arqueologia, essa ciência, possa ser executada embaixo d'água, com os mesmos rigores e critérios científicos. Você vê que a pressão aqui é bem alta. Justamente esse ar sobre alta pressão, ele vai poder vir junto com sua respiração. Então essa foi a grande revolução, porque o ar ele não vem de maneira contínua para sua boca, dessa maneira. Se ela viesse dessa maneira, a gente não ia conseguir respirar com mais tempo embaixo d'água. A gente teria um suprimento de ar extremamente limitado, porque o ar acabaria rapidamente. O que é primordial, preso à nossa garrafa, ao nosso cilindro de mergulho, o que a gente chama de colete equilibrador. Equilibrador, essa palavra você vai falar equilíbrio embaixo d'água, exatamente. Então, como vocês podem ver, quando eu necessito, eu posso inflar o meu colete. Então esse colete ele não serve não somente como um equipamento de segurança, como se fosse um colete salva-vidas. Quando eu preciso flutuar, eu posso inflá-lo, mas também a gente tem aqui a possibilidade de se manter estável embaixo d'água. Exatamente. Junto com esse colete e esse cilindro e esses reguladores aqui, que são essas mangueiras que vai conectar com a nossa boca e assim a gente poder respirar, a gente vai usar também outros equipamentos, que são as roupas de neoprene, roupas secas, nadadeiras, máscaras, que eu vou mostrar, mas também o lastro. Lastro, essa palavra vocês já podem até ter já escutado falar. O lastro é um peso, são pedras de chumbo que a gente costuma usar presas a um cinto ou presas no nosso próprio colete. Esses bocinhos servem para a gente botar essas pedras de chumbo que vão fazer com que a gente fique pesado, exatamente. Mas é isso, Felipe, eu preciso afundar. Você vai afundar, mas como a gente pode inflar o nosso colete, a gente consegue se manter neutro. Então eu posso ficar embaixo d'água estável na profundidade que eu queira. Se eu quero ficar 10 metros, paradinho lá 10 metros, eu consigo estabilizar essa flutuabilidade através desse equipamento. Ou as pedras de lastros que vão acopladas a esse colete, que é, no caso, esse tipo. Também, junto ao equipamento, a gente tem o nosso manômetro e o nosso profundímetro. Para que serve esse manômetro e esse profundímetro? O manômetro, ele serve para justamente dizer quanto de ar
no cilindro. É ele que a gente tem que estar o tempo todo verificando para saber quanto tempo de mergulho ainda eu tenho, né? Então eu posso ficar mais 10 minutos, mais 20 minutos, mais 30 minutos, e aqui é o profundímetro, que ele vai dar justamente a profundidade que eu estou. Existem uma série de outros equipamentos que você pode utilizar hoje, equipamentos extremamente avançados a equipamentos mais simples, que servem justamente também para fazer esse controle e dar essa segurança, porque no mergulho o que é primordial, e principalmente no mergulho que envolve arqueologia subaquática, é a segurança. Isso a gente leva sempre em primeiro lugar. Além desse equipamento, que é o principal, né, para o mergulho autônomo, esse mergulho que a gente não tem, está solto embaixo d'água, a gente pode se mover para todos os cantos, e isso que foi importante para a pesquisa arqueológica. Então, existem outros equipamentos que, junto com o colete, o cilindro regulador, vão nos auxiliar na nossa atividade subaquática. Esses equipamentos são a roupa, né? Roupa, exatamente. Essa aqui é o que a gente chama de roupa molhada, é a roupa de neoprene. Então a gente está falando para águas tropicais, águas que não são muito geladas. Essas roupas, elas atendem muito bem essa atividade de propiciar uma qualidade de mergulho e um isolamento térmico, como também nos proteger de arranhões e coisas do tipo, mas principalmente isolamento térmico. Existem diversas espessuras de roupas de neoprene que servem para águas mais frias, águas mais quentes. No entanto, para águas muito geladas, existem as roupas secas, nadadeiras. Muita gente confunde como pé de pato, só que o pé de pato ele é menor. As nadadeiras, elas são maiores e mais largas e servem justamente para você ter a mobilidade desejada embaixo d'água. Então você pode nadar com uma certa velocidade e precisão graças a essas nadadeiras, o que facilitam e muito o trabalho embaixo d'água, já que a gente pode se mover, procurar sítios, né? Se mover no entorno do sítio ou dentro de um processo de escavação se manter estável. As nadadeiras são fundamentais dentro da pesquisa arqueológica e sobretudo do mergulho, né? Além desses equipamentos, da roupa, da nadadeira e do equipamento de mergulho autônomo em si, né, que é o colete, regulador e cilindro, a gente tem a máscara. A máscara é algo extremamente importante, porque vai fazer com que a gente possa enxergar as coisas embaixo d'água. Geralmente, as máscaras de mergulho, elas acompanham essa peça que se chama snorkel. O snorkel é o famoso canudinho, né, que a gente põe na boca para poder fazer mergulhos superficiais, aqueles mergulhos que a gente fica na superfície da água apenas com o rosto, né, virado para baixo, olhando o fundo de praias, mares, rios e lagos. Né? São extremamente usados no mergulho livre, né? Que é aquele mergulho que a gente faz apenas com o ar do pulmão, né? Então esse equipamento geralmente é usado apenas com as nadadeiras. Dentro da pesquisa arqueológica, a máscara é fundamental por poder permitir que você enxergue um sítio. Já o snorkel, ele serve para você ficar no momento em que você está aguardando o seu dupla, seu parceiro de mergulho para fazer atividade sem precisar estar usando ar, porque isso é algo que vai fazer uma grande diferença, eu vou explicar mais à frente. Mas também, se você está fazendo um trabalho em uma água rasa, você pode estar fazendo o trabalho com snorkel, sem precisar de cilindro. Então você pode ter suprimento infinito de ar, já que você está respirando o ar da atmosfera, né? Além desses equipamentos, existe uma série de outros equipamentos que vão auxiliar para a atividade específica que você necessita, né? É aquilo, o que você vai fazer embaixo d'água. Existem outras ciências que também precisam do mergulho como uma ferramenta para poder ter acesso ao ambiente aquático. Por exemplo, a biologia, o pessoal da conservação de materiais, o pessoal da engenharia que precisa trabalhar com obras subaquáticas, enfim. Existe uma série de atividades que vão necessitar desses equipamentos. Mas para a arqueologia, qual a principal diferença na atividade, né? Vão ter atividade arqueológica embaixo d'água, ela vai ter dificuldades, mas também ela vai ter vantagens. Quando eu falo em dificuldades, a gente pode falar de uma série de coisas. Exemplo, o trabalho embaixo d'água
Primeiro ponto é que você vai ter um tempo de trabalho limitado. Se lembra que a gente tem que levar o ar para respirar, não é, gente? Então a gente tem que levar o nosso ar dentro de uma garrafa de alumínio ou de aço sob alta pressão. Só que de acordo com a profundidade que você necessita mergulhar, esse suprimento de ar ele pode acabar muito rapidamente. Exemplo, se eu vou fazer uma atividade mais ou menos a 10 metros de profundidade, uma garrafa dessa a 200 bar, é a medida utilizada para medir o ar sob pressão, a gente vai passar em média um tempo de 50 minutos a 60 minutos. Isso depende também da pessoa que está mergulhando, se é uma pessoa que respira mais, que respira menos, mas existem outros fatores que vão influenciar também nisso. Além do problema do suprimento de ar que é reduzido dentro de uma atividade subaquática, a gente tem um problema da correnteza, que pode fazer que você tenha um desgaste maior ou que você tenha também uma perda de visibilidade. Exatamente. Embaixo d'água a gente pode estar mergulhando em águas que a visibilidade é extremamente restrita. O que significa isso? Às vezes você trabalha às cegas, exatamente. Então vamos pensar nessas diferenças que eu já mencionei para vocês. Fora d'água, a gente pode, a não ser que esteja chovendo, a gente pode trabalhar qualquer horário tranquilamente, porque a gente pode respirar quanto tempo a gente quiser, a gente está enxergando o sítio arqueológico, mesmo que a gente esteja trabalhando à noite, a gente com luzes artificiais, a gente vai conseguir enxergar o sítio e trabalhar. Mas vamos pensar embaixo d'água, a depender da água, a gente não só tem às vezes 30 minutos, 40 minutos para poder trabalhar, fazer a nossa atividade embaixo d'água, mas a gente também tem um problema de que eu posso estar trabalhando sem estar enxergando o meu sítio arqueológico, apenas com o tato. E por conta disso, desses problemas de visibilidade, profundidade, que aí tem a ver com a questão também da pressão, porque quando a gente está mergulhando, a gente está em um ambiente sobre alta pressão também atmosférica, e isso influencia não só na possibilidade de doenças descompressivas. Às vezes quando você mergulha em altas profundidades por muito tempo, você acaba acumulando nitrogênio no seu corpo, principalmente nas áreas das articulações, e esse nitrogênio residual, ele faz com que, se você não eliminá-lo corretamente, saindo durante um longo tempo de um ambiente de alta pressão para um de menor pressão, cuidadosamente, você pode acumular esse nitrogênio residual em suas articulações, e isso pode causar uma doença que muitas vezes pode deixar você até paralítico. É um ambiente que propicia também um maior risco, né? Se você não faz uma atividade bem planejada, com segurança. Então, por isso que é extremamente importante você ter uma boa formação de mergulho, além de uma boa formação em arqueologia para se tornar um arqueólogo subaquático. Voltando. Então, além do problema de visibilidade e de pressão, a gente tem um problema do ar. E isso faz com que o nosso trabalho tenha que ser adaptado. Exatamente. Adaptado de que maneira? Às vezes, para poder trabalhar em um ambiente subaquático, a gente tem que usar luzes artificiais também. Às vezes o ambiente está escuro, mas mas com uma lanterna, com a ajuda de alguns equipamentos, a gente consegue enxergar o sítio. As mudanças causadas pelo ambiente subaquático vão fazer com que a gente tenha que adaptar. Como eu falei, às vezes a gente precisa de equipamentos como esses para poder trabalhar embaixo d'água. Para poder a gente fazer um registro adequado embaixo d'água, a gente precisa muitas vezes de equipamentos como esse, como lanternas de alta potência e de câmeras que possam fazer a captação dessa imagem simultaneamente à iluminação. Então existe uma série de equipamentos de fotografia e filmagem que vem atender justamente essa dificuldade imposta pelo ambiente, né? Já para poder tirar uma foto embaixo d'água, eu vou ter que usar um equipamento especial, porque todo esse equipamento ele é feito para não só ser a prova d'água, mas também ser a prova de pressão, né? Então ele é feito para aguentar a pressão embaixo d'água, que está sendo exercida pelo ambiente. E a filmagem e fotografia são técnicas de registro arqueológico extremamente utilizadas, né? Então, fazer uma pesquisa arqueológica essencialmente exige um registro adequado e necessariamente um registro filmográfico ou fotográfico. Como a arqueologia subaquática é arqueologia e tem o mesmo rigor e os mesmos critérios de
controle e registro da atividade arqueológica, é necessário também uma série de equipamentos para esses fins, né? Eu mostrei a câmera que faz esse registro em foto e filmagem, mas também a gente tem outros equipamentos que vão nos auxiliar dentro dessa atividade de registro arqueológico embaixo d'água. Exemplo é a escala gráfica. Essa régua aqui, que mede 1 metro, existem escalas de diferentes tamanhos. Então, quando eu necessito registrar algo embaixo d'água por meio da fotografia ou filmagem, eu vou me utilizar de escalas gráficas. Essas escalas vão justamente dar a dimensão do objeto que eu estou registrando por meio dessas técnicas. Depois de tudo isso que eu falei sobre a arqueologia subaquática, sobre o histórico da arqueologia, sobre as diferenças, tipos de sítios, equipamentos, métodos e técnicas, vocês devem estar se perguntando: rapaz, isso é muito complexo, é bem interessante, mas será que existe essa formação no Brasil? Como será que hoje eu faço para me tornar um arqueólogo subaquático no Brasil? Existe algum meio de formação para isso? E eu dou a resposta para vocês: existe sim. E quem quiser pode trilhar esses caminhos da formação em arqueologia, especificamente em arqueologia subaquática. Hoje no Brasil existe uma série de cursos de graduação e pós-graduação em arqueologia em diferentes instituições essas em sua grande maioria federais, mas também instituições estaduais e instituições privadas que dão uma formação em arqueologia, tanto no âmbito da graduação como da pós-graduação. Para a arqueologia subaquática, hoje, no ano de 2015, a gente tem a Universidade Federal de Sergipe com o Laboratório de Arqueologia de Ambientes Aquáticos, que é um laboratório no qual eu faço parte como pesquisador. Existem inúmeros outros pesquisadores aqui na Universidade Federal de Sergipe que exercem atividades de arqueologia subaquática e estão buscando essa formação. Mas hoje também temos a Universidade do Piauí, em Teresina, e a Universidade de Pernambuco, que tem professores especializados nessa área. Então, hoje, se você busca uma formação em arqueologia subaquática, a dica que eu dou para você é, primeiro, busque uma formação em arqueologia, busque fazer uma graduação em arqueologia, ou se você já é formado em uma outra área, busque essa formação na pós-graduação, em uma especialização, em um mestrado, em um doutorado. Eu acho que esse é o primeiro passo. A partir daí, você tendo uma formação em arqueologia, é necessário você ter a formação em mergulho científico, porque existem uma série de mergulhos. Essa formação de mergulho científico, ela não busca somente que você tenha técnicas para mergulhar e se manter embaixo d'água em profundidades de rasas e profundas até 40 metros, 50 metros, mas também que você consiga fazer essa sua atividade de mergulho e atividade de ciência com extrema segurança. Então hoje, um mergulhador formado nesse viés do mergulho científico, é necessário que ele tenha um entendimento de primeiros socorros. Então essa formação é muito levada a séria, porque a última coisa que queremos dentro de uma pesquisa arqueológica são acidentes e incidentes. E para minimizar essa situação, essa probabilidade de situação, né, a gente faz com que a nossa formação ela preste muita atenção no quesito segurança e planejamento de mergulho. Então, para poder a gente se formar em arqueologia subaquática, a gente tem que ter essas duas formações. Mas é só isso? Eu tenho que me formar em arqueologia, faço uma formação em mergulho científico, então eu já sou arqueólogo subaquático, já posso coordenar pesquisas de arqueologia subaquática? Eu lhe digo que não. Também não é assim, porque a partir do momento que você assume, eu sou um arqueólogo subaquático, eu sou um arqueólogo que trabalha com arqueologia de sítios indígenas, arqueologia de sítios africanos, arqueologia clássica da antiguidade, assume a posição de que eu já me aprofundei nessa área do conhecimento, que eu me especializei nessa temática, né? Então, para você ser um arqueólogo subaquático, não basta você saber mergulhar com segurança e ser formado em arqueologia, mas ter a formação em arqueologia subaquática. Dentro dessas formações de arqueologia, de graduação e
pós-graduação e pós-graduação, existem disciplinas que servem justamente para suprir essa necessidade da especialização. Então, dentro de uma formação dessa, eu posso escolher qual caminho eu vou trilhar. Eu vou trabalhar com materiais líticos, aquelas ferramentas de pedra que a gente viu no módulo anterior. Eu vou trabalhar com cerâmicas históricas, ou eu vou trabalhar com barcos afundados, com navios afundados. Então, se eu me proponho a trabalhar com especialidade, eu tenho que ter uma formação à parte. Então, eu vou ter que ter uma monografia sobre essa temática, eu vou ter que ter uma dissertação sobre essa temática, uma tese de doutorado ou artigos científicos, comunicações minhas em congressos, palestras. Todas essas experiências dentro dessa temática da arqueologia subaquática servem para você entender aquilo que você está fazendo e não simplesmente tentar fazer arqueologia, porque a pior coisa dentro da arqueologia é você se propor a fazer algo sem ter esse domínio. Porque a partir do momento que você toma uma decisão errada, seja ela uma decisão de planejamento, de logística, ou uma escolha metodológica que você vai fazer, mas que não cabe para a realidade que você está trabalhando, não temos como voltar atrás. É muito raro a gente ter a possibilidade de voltar atrás, porque a gente tem que lembrar que os sítios arqueológicos são bens limitados e não renováveis. A partir do momento que a gente interfere em um contexto arqueológico, ele não tem como regredir, né? Não tem como voltar atrás. Ele vai ser impactado e ele vai permanecer agora com essa nova configuração. Então a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente faz uma escolha de saber o que eu vou pesquisar, qual a minha especialidade. Então por isso que a gente tem que sempre reforça essa tecla, né? De que para você ser um arqueólogo subaquático não basta não só mergulhar e ser formado em arqueologia, mas seja especializado na temática. Então, só para a gente encerrar esse módulo, eu queria falar sobre o último tópico que eu falei das diferenças, que é a conservação, que é uma grande vantagem que a gente tem no ambiente subaquático. Como eu falei no início, o ambiente subaquático, ele favorece a preservação de matéria orgânica. E isso faz uma grande diferença na pesquisa arqueológica. Por quê? Porque através da pesquisa arqueológica subaquática, a gente pode entender aspectos sobre sociedades do passado que a gente não conseguiria trabalhando sítios terrestres, já que a conservação de matéria orgânica em sítios terrestres já costuma ser mais difícil. Então essa é a grande importância da arqueologia como um todo e principalmente da arqueologia subaquática, né? Que a gente possa produzir conhecimento e que esse conhecimento possa ser passado para as próximas gerações, porque a gente tem que saber que a gente está lidando com um patrimônio e o patrimônio não é só meu, não é seu, o patrimônio é de todos e nesse sentido todos têm que se empenhar na preservação desse patrimônio para as próximas gerações. Todos nós somos responsáveis por esse patrimônio. Então, para a gente finalizar esse módulo, eu deixo uma atividade para vocês. Como os outros módulos, é uma atividade que vocês podem responder e enviar para o nosso e-mail, contato@contextosarqueologia.com.br, que enviando vocês têm direito a um certificado após a nossa avaliação. Então, a atividade é: escreva uma reportagem respondendo as seguintes perguntas. Qual a diferença da arqueologia subaquática para a arqueologia terrestre? Quais os exemplos de sítios submersos? O que vem sendo pesquisado no Brasil atualmente? O patrimônio cultural subaquático está em risco? E quais os perigos existentes hoje em relação ao patrimônio cultural subaquático? Vocês podem usar diferentes fontes, desde sites, jornais, vídeos que existem na internet, documentários, enfim, fica a critério de vocês buscarem outras fontes de informação. Lógico que estamos indicando algumas fontes para vocês complementares na descrição do vídeo ou anexo ao CD que está sendo disponibilizado. Mas também vocês podem olhar no próprio canal da Contextos que existe uma palestra do projeto Contextos Live que fala um pouco sobre também arqueologia subaquática. Então, vocês podem também dar uma assistida e usarem como uma fonte para ser trabalhada dentro desse processo de formação continuada.